A leitura é um pouquinho extensa, vamos fazer ela um pouco acelerada. Eclesiastes 1 e 2. Eclesiastes 1 e 2. Nós estamos iniciando agora esse livro de Eclesiastes. Nós vimos Provérbios, né? Estudamos aqui boa parte de Provérbios. Agora nós vamos passar para o livro de Eclesiastes. Muita coisa interessante no início deste livro, muita coisa que eu não sabia. E creio que os irmãos também vão aprender muita coisa também. Eu vou fazer a leitura um pouco acelerada. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, Eclesiastes 1 e 2. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseira tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois deles. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os afligir. Atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares e para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres.
Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejam, tudo quanto desejaram, os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com o que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois quem tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, e em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho, desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da tua poderosa e preciosa palavra e nós agradecemos, Senhor Deus, porque a cada domingo o Senhor tem nos dado o crescimento espiritual através da mesma. E nós rogamos que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, inteligência para colocarmos em prática, meu Senhor, esse aprendizado. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, que são muitas, os nossos pecados, as nossas fragilidades. E rogamos que o Senhor esteja nos guiando neste caminho, o Senhor esteja nos sustentando, fortalecendo cada família aqui representada, fortalecendo a nossa igreja, meu Deus. Nos ajuda, Pai amado. Nesse momento, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Reconheço que sou imerecedor, sou falho, sou um dos maiores pecadores, como diz Paulo. Eu tenho muitos defeitos. Me ajuda nesse momento ao transmitir a tua palavra, que seja com simplicidade, que seja fiel ao que o Senhor tem a nos dar, Senhor Deus. Nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de início, nós não vamos nos apegar na revista. Eu vou fazer a introdução, nós vamos pincelar, né? O que eu vou falar vai estar tudo aqui na lição. E no final do capítulo 3, 4 e 5, a gente já vai se apegar mais ao que a revista está nos direcionando.
Esse livro, irmãos, de Eclesiastes, ele é considerado pelos estudiosos um dos livros mais complexos de você entender. Eu achei que era só Apocalipse, que era assim bem difícil, mas Eclesiastes, ele está ali num dos topos dos livros da Bíblia mais difíceis de serem compreendidos, segundo os estudiosos. Então, fique tranquilo, se às vezes você está lendo e você não está entendendo, nós estamos nesse mesmo barco. Então, é um livro difícil, um pouco complexo de ser entendido. E Salomão, ele é filho de Davi com Batseba. E nós sabemos a história que Davi e Batseba, Davi, ele possuiu Batseba, ali Urias morreu, e o primeiro filho deles, antes de ser batizado, antes de completar 8 dias, o que aconteceu com ele? Morreu. O primeiro filho morreu. Foi uma punição severa de Deus, em consequência do que Davi havia feito. Mas Deus foi misericordioso com Salomão. Deus amou o segundo filho, né? Deus, prova disso é que ele escolhe ele para ser sucessor do seu pai. E ao ocupar o reinado, Salomão ele pede o que para Deus? Sabedoria, com muita humildade, ele clama a Deus sabedoria. E Deus, além de sabedoria, Deus concede a ele também muita riqueza. Mas Salomão ele teve assim, uma vida um tanto complexa. Ele começa bem, mas termina mal. Do ponto de vista familiar, ele teve uma vida totalmente disfuncional. Um desses motivos foi porque ele teve 700 princesas e teve 300 concubinas. Isso dá uma soma de quanto, Fabiano? 1000 mulheres. Muita gente só com uma, né? Imagina 1000 sogras. Eita. O homem tem que ter muita sabedoria para lidar com isso, hein? Imagina só 1000 mulheres. Com uma mulher, às vezes o homem já passa apertado, né? Então, ele teve 1000 mulheres. Mas Deus foi misericordioso com ele. Salomão escreve 3 livros, inclusive são os livros, né, tema da nossa lição. Ele escreve Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Os estudiosos explicam que na juventude dele, ele escreveu o Cântico dos Cânticos. Na sua maturidade, ele escreveu Provérbios. E na sua velhice, ele escreveu Eclesiastes. Então, Eclesiastes, o foco principal é tratar da futilidade da vida debaixo do sol. Durante a lição, a gente vai ter sempre em mente isso, que ele está focando de forma horizontal aqui. Ele está falando dessa vida, da vida debaixo do sol, essa que nós estamos vivendo. Ele não vai falar de Deus agora, ele está falando da vida natural. Nós vamos aprofundar mais nisso agora nessa introdução. Ou seja, ele trata de uma perspectiva sem Deus, só neste mundo que nós estamos vivendo, nas nossas atividades que nós estamos vivendo. Não houve ninguém mais classificado para escrever esse livro do que Salomão. Por quê? Por que será? Um dos pontos é porque alguém já abre para mim em 1 Reis 10, 14. Quem já pode? 1 Reis 10, 14. Quem vai ler para aí? Pega o microfone aqui para ler. Abre aqui. Então Salomão ele foi da sua história
o homem mais rico do seu tempo. E eu vou já citar um dado aqui que a gente vai avaliar se ainda existiu depois dele algum homem mais rico. Mas o que diz aí 1 Reis 10, 14? O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Olha essa informação. Esse texto diz que em um ano ele juntou isso de ouro. E se a gente converter para os nossos dias, dá simplesmente 25 toneladas de ouro. 25 toneladas de ouro em um ano. E dá a entender que por vários anos ele juntou isso. Fora, aí o texto ainda continua, fora o que os príncipes deram, o que ele juntou dos reis, o que os cambistas levaram, fora um monte de coisa. Aí se a gente pegar, fazer uma matemática rápida aqui, que eu não sou muito bom, mas se 1 grama de ouro em média está aí 400, 500 reais, 1 grama, 1 quilo tem 1.000 gramas, 1 tonelada tem 1.000 quilos. Aí, o Giba que é bom de matemática, Giba, quando é que dá aí 25 toneladas de ouro? Então, não tem como fazer a conta aqui de tanta riqueza. Isso, um ano, em 12 meses. A gente está falando só um ponto só dessa riqueza dele. Então a gente percebe que, não sei, né, ele é muito, muito, muito rico mesmo. Muito, não houve ninguém, e até hoje não houve ninguém que... Ele tinha, eu vendo um vídeo, ele tinha milhares de cavalos. Naquela época não era comum a pessoa ter cavalo. Ele tinha camelo, tinha jumento, mas ele tinha vários cavalos. E aí o estudioso compara os cavalos que ele tinha ali nas baias, compara a Ferrari que nós temos hoje. É como se ele tivesse 1000 Ferraris, assim, a quantidade de cavalo que ele tinha, a comparação. Então ele era extremamente rico. Ele é uma pessoa classificada para escrever esse livro, porque ele foi a pessoa mais culta do seu tempo. E alguém pode continuar aí, 1 Reis 10, 24. 1 Reis 10, 24. Olha o que acontecia naquela época, com essa sabedoria dele. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Olha só. A pessoa queria conversar com ele, queria um tempinho de conversa com ele. Ele era uma pessoa altamente intelectual. Ninguém como ele viveu todos os prazeres da vida. E aí você já lê a sua Bíblia aí em Eclesiastes 2:10. Olha o que ele diz aqui em Eclesiastes 2:10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Tudo que os olhos dele via, ele nada foi privado dele. Apesar de ter abraçado o mundo, ele não encontrou sentido na vida em nada disso. Ele é muito claro com isso. E Salomão, no livro de Eclesiastes, ele também dá uma resposta àqueles que acham que se tiverem dinheiro, um dia que eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. Ele dá uma resposta clara para essas pessoas. Ele também dá uma resposta muito clara àqueles que imaginam, no dia que eu chegar nesse nível intelectual, nessa formação, eu vou ser feliz. Ele também fala que isso não traz felicidade. Ele também fala àqueles que pensam que se conquistarem a fama, se eu conquistar o status, o reconhecimento da sociedade, aí quando eu chegar ali eu vou ser feliz.
ele também poda lá embaixo. E também ele fala para aqueles que pensam que se estiverem as mais quentes aventuras e paixões, eu vou ser feliz quando eu tiver essas aventuras. Salomão também corta isso. Salomão experimentou tudo isso ele experimentou, e ao fim ele conclui que isso não passa de vaidade. Diante de tudo isso, louvado seja Deus, que mesmo com as loucuras que Salomão fez, no final da sua rota, ele tira uma conclusão e se agarra a essa conclusão. Vamos ler aqui, Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, 13. Vamos ler todos juntos? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Olha que conclusão espetacular. Salomão, ele navegou por muitos mares, teve muitas experiências, viveu muitas aventuras. E ele não encontrou sentido em nada disso. Agora, a melhor maneira de a gente ver esse livro é o testemunhal de Salomão. Ele escreve esse livro olhando pelo retrovisor, olhando o que se passou, contando o que aconteceu com ele, todas essas aventuras, todos esses prazeres, tudo que ele empreendeu, todas as conquistas. E a conclusão de tudo isso, o resumo do que ele pegou e juntou, o caldo que deu de tudo isso, foi de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O resto, todas as outras coisas não passam de sopro, não passa de vapor, não passa de névoa, de neblina. Nós vamos ver isso mais adiante na lição. Então, irmãos, com essa compreensão, nós vamos refletir mais uma vez no tema da lição 8. Tudo é vaidade? Será se tudo é vaidade? A lição vai chamar a atenção nesse sentido. Será se ele não está sendo muito radical, muito... será se ele não escreveu isso entristecido, depressivo? Então, na introdução da nossa revista, o autor da revista, ele chama a atenção para essa interpretação do livro. E como crentes, como cristãos, como nós temos interpretado o livro de Salomão e o livro de Eclesiastes, né? E o primeiro ponto, ele vai chamar a atenção sobre o pregador. Quem é o pregador? E no capítulo 1, ele diz, vou voltar aqui, Eclesiastes 1, olha como que ele introduz o texto. Ele diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele, parece que de modo intencional, ele não se revela. Ele não se revela diretamente. E note que isso tem uma grande diferença de como ele começa Provérbios. Ele começa ali Provérbios, ele diz, palavras de Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então ele já se intitula. E aqui ele fala, palavra do pregador. E quem tem a Bíblia de Genebra, se você voltar uma página aí, ó, visão geral, o autor, Salomão, ou um sábio desconhecido na corte real. A Bíblia de Genebra é muito sensata em dar os seus pontos de vista. Então ela coloca aqui Salomão, ou abre um espaço para a história. Possivelmente, né, não está com muita clareza isso aqui. Mas ao ler o texto, a gente presume aqui, porque ele usou aqui
o seu pseudônimo de pregador. Ele não falou Salomão. E pregador, no hebraico, significa coelé. Coelé. Vou soletrar aqui, é Qohlet. Isso significa, no hebraico, significa mestre, professor, pregador. E a palavra Eclesiastes, ela origina-se da palavra eclésia, que significa assembleia, aquele que reúne pessoas. E de onde vem também a palavra igreja. A igreja origina-se de eclésia. Portanto, Eclesiastes é um pregador dirigindo-se à sua igreja, dirigindo-se à sua congregação. É isso que significa o nome Eclesiastes. E estamos convencidos de que Salomão escreveu o livro, pois diz ser filho de Davi, rei de Jerusalém. E a gente toma por total conclusão o que diz aqui no capítulo 1:16. E ele diz, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Não teve ninguém dessa maneira. Então a gente presume que foi realmente ele. Ele sobrepujou todos em sabedoria. Nenhum outro personagem se encaixa aqui, senão o próprio Salomão. Então, partindo para o tópico 2, nós vemos aqui que tópico 1, que é o pregador, quem é o pregador, e o tópico 2, a mensagem do pregador. Mais uma vez ele está falando, determinar a mensagem do livro de Eclesiastes, no entanto, é uma tarefa mais árdua do que encontrar o seu autor. Essa mensagem é difícil, os estudiosos afirmam que realmente é um livro difícil de se entender. E o ponto A, ele vai dizer que tudo é vão. Ponto B, ele vai dizer que sobre a vida debaixo do sol. Então essa lição, ela fala do contexto, do conceito secularista da vida. E aqui no verso 2, a gente vê isso, ele diz, capítulo 2, no versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E aqui ele tá generalizando, tudo é vaidade. E ele não está sendo um pouco pesado nessa afirmação. Ele, mais uma vez, ele analisa a vida debaixo do sol, nesse plano horizontal desse mundo, e ele olha a vida, a criação, e não faz referência a Deus. Ele reflete neste mundo apenas nesse ambiente que nós estamos vivendo. E ele diz que tudo é vaidade. E no ponto C, temer a Deus em tudo. No último parágrafo, o que nós vemos aí do ponto C? O livro de Eclesiastes, portanto, é de labor do sábio e inspirado pelo Espírito Santo. Salomão escreve registrando a revelação especial de Deus. O livro não é só uma coleção de experiências de alguém, mas o ensino divino para o seu povo. Quando a gente fala em revelação especial de Deus, a gente diferencia. Por exemplo, o que é a graça comum para todos. A graça especial é para quem? Para os eleitos de Deus. E ele diz que o livro é uma revelação especial. Então, se você não é nascido de novo, dificilmente você vai compreender, né? Para quem é nascido de novo já não é fácil, quem não é,
nascido de novo, mais difícil ainda. Então, a revelação especial de Deus. Vamos agora para o ponto 3. O ponto 3 ele vai levantar o questionamento para entrar no ponto 4. Tudo é vaidade. Vaidade, em hebraico, significa Hevel. H-E-V-E-L. E significa sopro, vento, vapor, vacuidade, vazio, bolha de sabão. Isso significa Hevel, né? Vaidade, biblicamente falando. Ou seja, isso é algo passageiro. Está aqui, amanhã não está mais. Você está vendo e logo desaparece. E até parece que tem algum conteúdo, mas no final não tem. Eu lembrei quando eu fiz uma viagem esses dias, eu trouxe um presentinho para o Miguel, foi uma pistolinha de bolha. Eu até escondi ela porque o Breno estava jogando e o Miguel escorregava, só caía de cabeça. Só vermelha, só o coco no chão. Olha aí. E aí, quando solta essa bolha, o que eles vão fazer? Eles vão pegar. Quando trisca, não tem nada ali, não tem nada, é um vácuo. E não tem nenhum conteúdo ali. E aí, Salomão vai falar, isso é vaidade. E Tiago 4,4, ele também faz uma comparação. Ele compara a vida de uma pessoa como a neblina, que aparece e logo por um instante se dissipa, né? A neblina logo ela some. Pega aí. Está acabando com a minha água já, esse rapaz. A palavra vaidade de vaidade, olha só, ele repete, isso é muito importante também, vamos ver. Essa repetição é uma espécie de grau superlativo no hebraico. Por exemplo, a Bíblia também diz santo, santo, santo. Só o Senhor, santo, 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 só o Senhor Deus, só é o Senhor. Uma vez santo, você define. 2 vezes santo, você enfatiza. 3 vezes santo, aqui já está no grau superlativo. Outro exemplo, o livro depois de Eclesiastes, né? Cântico dos Cânticos. Ele tá falando, é o cântico, esse livro é o cântico dos cânticos, é o maior de todos, é superior aos cânticos. Então ele enfatiza aqui, ele é superior. E quando ele diz aqui no versículo 2, vaidade de vaidade, ele está falando no sentido máximo, absoluto dessa vaidade, desse vento, desse vácuo aí. E o que isso significa? Isso significa que os nossos projetos nesse plano que nós estamos vivendo, eles não são castelos de areia. É muito menos que isso. Os nossos projetos são como essa nuvem que passa. Os nossos projetos são como um sopro. Essa neblina que não aparece mais nada, um sopro. Tudo na vida humana, tudo nesse prisma é marcado por vaidade. E o verso 3, ele vai dizer: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? Aqui ele está falando, esse termo proveito, que lucro, que ganho o homem tem com todo o seu trabalho. Que lucro é esse? E aqui, vamos voltar para a nossa revista, e ele diz aqui no ponto 3, na página 39, lá no início, ele diz assim: ao invés de considerar a vaidade como algo sem sentido ou sem valor, é muito mais provável que Salomão deseje comunicar que tudo é transitório, passageiro, e que nesta vida debaixo do sol, ou seja, com suas vicissitudes, até foi no dicionário que eu não
tinha ouvido essa palavra, vicissitude significa mudanças, diversidade de coisas que se sucedem. É isso que significa essa palavra. E perspectiva humana, o trabalho e sua fadiga não têm sentido. Portanto, como diz o verso 3, portanto, poderíamos concluir que, sem Deus, o homem não tem qualquer proveito em seu trabalho. Sem Deus, o homem não tem qualquer proveito no seu trabalho. Isso nos leva ao argumento principal do livro, que é a busca por significado. E agora nós entramos no tópico 4. Busca por significado. Agora, muitos de nós vamos nos identificar com o que a lição vai dizer. Ponto 4. Para Salomão, quem traz sentido à realidade é Deus. Reflita sobre os motivos, olha só agora, pense aí. Reflita sobre os motivos que o fazem levantar da cama todas as manhãs. O que é que te faz levantar cedo todas as manhãs para trabalhar? Qual é a sua resposta? Já pense aí na sua resposta. E a lição... Alguém quer expressar a sua resposta aí? Necessidade de... Pronto. Não come. Como é que vai pagar a energia? Tá bom, você já está falando a lição toda aqui. É isso mesmo. Olha o que a lição vai falar. Talvez seja uma questão de sobrevivência pessoal. Isso é, você não trabalhar, será impossível você ter um lugar para viver, de se alimentar, que são as condições básicas do homem. Pronto. Mas é plausível que você tenha uma resposta um pouco mais piedosa, que seria pela sua família. Os seus amados dependem de você, do seu esforço, dedicação, para serem sustentados. Ótimo argumento. Olha, eu tenho uma família agora, eu tenho esposa, eu tenho que prover, eu tenho que manter a família. Os seus amados dependem de você, do seu esforço e dedicação para serem sustentados. Você persevera no trabalho, aturando as dificuldades que ele traz, por quem depende de você. Ou pode ser que você tenha um sonho, olha só também, isso aqui é interessante. Você tem um sonho para ser realizado, você tem um projeto pessoal, e o trabalho é o meio que você tem para atingir esse sonho pessoal. Perceba que vamos concedendo sentido à nossa realidade. É muito comum, normal, esse é o nosso dia a dia. E agora entra o ponto, a grande probabilidade de Deus não estar presente nessa realidade. A grande probabilidade disso, está acontecendo isso. E se isso acontece com cada um de nós crentes, tá aqui, isso acontece conosco. A correria ali, às vezes a gente esquece mesmo. Muitos vivem no automático. Então, se isso acontece com os crentes, porque é possível que eles vivam pecaminosamente dessa forma, com os crentes. Imagina quem não conhece a Deus, quem não conhece o Deus verdadeiro. Aí que Deus está... Aí é o sol e aquela... Aí ele vem falando, as águas vão para o mar, e evapora, e enche os rios, e vai de novo, e é isso, é automático, nada de novo. E o sol nasce aqui, pousa aqui, todo dia, e está no automático. Essa rotina. Por isso Salomão apresenta um mundo em que, debaixo do sol, não há nada de novo. Para aqueles que enfrentam a vida sem Deus,
essas repetições são frustrantes e decepcionantes. Olha só, sem a visão bíblica. Muitos se frustram. Agora, se encararmos a vida, mesmo com toda a dureza, se nós encararmos ela como um dom de Deus, a nossa perspectiva será mudada. A gente pode chamar isso de cosmovisão bíblica. A visão pelas lentes da palavra de Deus, né? Como a Luciana gosta de expressar, né? Pelos óculos da palavra de Deus. Essa visão muda. A conclusão da introdução do livro de Eclesiastes nos leva a essa percepção. E ele diz, para o homem, Eclesiastes 2, 24 a 26, para o homem que teme a Deus, desfrutar das bênçãos terrenas não será penoso, mas será proveitoso. Para o homem que teme a Deus, é proveitoso. Assim, o pregador, com grande astúcia, questiona aos que levam uma vida como se Deus não existisse. Ele coloca em xeque quem não reconhece Deus. E estudando esse livro, estudando a lição, eu vi um caso que um homem, um bancário multimilionário, morreu no Covid e a filha dele falou, testemunhou no caixão que o pai dela morreu por falta de algo que era de graça. O ar não entrou nos seus pulmões. Então, viveu, né, teve tudo isso. E muitos vivem e não consideram Deus. E o pregador vai falar, vai questionar aqueles que levam a vida como se Deus não existisse, pois separado deste, quem pode comer, quem pode alegrar-se, se não for pela misericórdia de Deus? Estamos respirando nesse momento. A gente reconhece isso. O cristão reconhece que a vida dele é misericórdia de Deus. É grato, né, ao amanhecer, ver a natureza. A visão do cristão é diferenciada da visão do mundo, do mundano. O acúmulo de bens, tanto de propriedade quanto de consumo, não leva alguém automaticamente à felicidade. Porque sem Deus, tudo isso é passageiro. A felicidade não está no que a gente viu na introdução, né? Acúmulo, status, bens, ali não há felicidade sem Deus. Para o pecador impenitente, restará só o trabalho interminável, que no fim abençoará aqueles que agradam a Deus, como ele diz aqui no 2:6. Aqui vemos, prefigurando o que Jesus ensina na parábola dos talentos, quando aqueles que receberam pouco não fizeram a vontade do seu Senhor, até o pouco lhes foi tirado e concedido ao servo fiel. Aqui em Mateus 25, de 14 a 30, ele está falando que o Senhor se ausentou e deixou 5 talentos para um servo, deixou 2 talentos para o outro, deixou 1 talento para o outro. E demorou um bom tempo. Quando ele voltou, o de 5 havia negociado e conseguiu mais 5 e levou para ele. Olha aqui, tem 5 mais 5. E ele, servo bom e fiel, estarás comigo. E o outro de 2 também. Olha, eu consegui mais 2. E aí, servo bom e fiel. E o outro que tinha 1 enterrou. E, olha, eu fiquei com medo, né? Você é muito severo e tal. E pega esse seu 1 de novo. E aí ele tomou dele esse 1 e tirou dele, mandou para o que havia produzido mais. E ele foi cortado. Ele foi cortado. Então nós devemos reconhecer, trabalhar para a glória de Deus, produzir, ser produtivos. E vamos para o último ponto. Muito interessante também esse ponto de Jesus em Eclesiastes.
na revista. A pessoa e obra de Jesus podem ser vistos no livro de Eclesiastes, quando se tem olhos para enxergar, olhos para enxergar. Verdadeiramente, depois que o pecado entrou no mundo, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui foi a consequência do pecado, quando Adão e Eva pecaram. Gênesis 3. O que a gente entende desde dessa herança de Gênesis, o pecado é fardo, o pecado é difícil, nasce praga, nasce juquira, tem que suar para poder produzir. Sem a redenção trazida pelo Senhor Jesus, o trabalho é enxergado somente como uma maldição. Mas, segundo a palavra de Deus, ele é bom, pois vem antes da queda. Assim, tudo o que fazemos é agradável a Deus em Cristo Jesus. O texto diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. No Senhor Jesus, todos os nossos empreendimentos ganham projeção eterna. Olha, impressionante isso. Projeção eterna, nada é feito em vão. Isso contrasta drasticamente com a visão de mundo daqueles que não possuem fé. Olha só, os mundanos só estão aqui, ó, só nesse plano, sem Deus. E aí, vaidade, a mesma coisa, rotina, esquecem de Deus. E aqui a nossa projeção, nosso trabalho, nossos empreendimentos ganham projeções eternas. Nada é feito em vão. Isso é contrário àqueles que só vivem para esse mundo. Pois, mesmo que o fim dos seus esforços seja eles mesmos ou a sua própria família, ele é passageiro, é efêmero. Somente aquilo que é feito em Jesus Cristo durará para sempre. Aí vamos ler uns textos. Agora, abra sua Bíblia para a gente ver esse contraste. Separei alguns textos que não estão na lição. Romanos 5. Romanos 5. Vamos ler aqui 17 ao 21. Olha a diferença. Romanos 5. 17 ao 21 diz o seguinte: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a ofensa que a gente acabou de ler em Gênesis 3, de Adão e Eva, veio esse juízo, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a diferença de quem serve a Deus, que tem essa visão. A graça está conosco. E vamos ler ainda Romanos 8, de 5 a 9. Aqui é a diferença aqui dos que se inclinam para a carne e para o espírito. Romanos 8, 5, de 5 a 9.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, nós aqui, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está muito claro aqui a diferença. E a nossa conclusão. Como temos observado, o livro de Eclesiastes tem a mensagem clara de que devemos temer a Deus em tudo, considerando que a vida só faz sentido nele. De uma perspectiva meramente humana, sem considerar Deus, tudo é transitório e o trabalho é penoso e sem sentido. No entanto, em Cristo Jesus, temos a redenção de todas as coisas e pela fé enxergamos o propósito que precisamos para viver. Olha só, em Cristo Jesus nós temos a redenção de todas as coisas. E a gente pode ver Romanos 8, cumprindo o que ele está dizendo aqui, Romanos 8, 18 a 25. Vamos ver, Romanos 8, um texto muito conhecido. Romanos 8, 18 a 25. Olha o que diz. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, esse sofrimento aqui, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha só, aqui ele está falando que a criação, não só nós, toda a criação, isso envolve a natureza, os animais, a expectativa da criação aguarda também a vinda de Cristo, a revelação do Filho de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Olha que evento fora do nosso raciocínio. Toda a criação, toda a natureza, tudo será redimido, tudo tornará perfeito. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Aí são os desastres, queimadas. A criação também aguarda a vinda do Filho de Deus. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus. Aplicação. Sem Deus, todas as coisas são transitórias e passageiras. Portanto, comece a enxergar a vida pela perspectiva de Cristo. Aguarde ansiosamente a redenção de toda a criação, como filhos de Deus, quando os filhos de Deus viverão para sempre no reino de Cristo, desfrutando de uma vida eterna e cheia de significado. Esse é o que Salomão quer
que nossa visão esteja focada. Eu creio que Salomão deve ter imaginado, olha, escrevo isso para encontrar com muitos irmãos aqui, com esse ensino. Nós devemos viver de forma que agrade o Senhor, viver para a glória do Senhor. Nunca esquecer da nossa correria no dia a dia. Nós nunca devemos esquecer do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso, soberano Pai,